Oi, aqui é o Renan e seja muito bem-vindo a esse vídeo e essa série de vídeos que a gente vai começar a fazer a partir de hoje com os encontros anteriores entre os dois jogadores que vão disputar o Campeonato Mundial de 2016, que vai ocorrer em novembro na cidade de Nova York. Magnus Carlsen, o atual campeão mundial, e o desafiante, o russo Sergei Karjakin, que vai aí disputar o título de campeão mundial. Nessa partida de hoje, que a gente vai analisar, uma partida jogada há mais de 10 anos atrás, partida jogada em 2006, tá? Num torneio onde os dois eram bem mais novos, né? Adolescentes praticamente. E mais um torneio bem forte que já tinha, inclusive, como atrações como o Maxim Vachier-Lagrave, enfim, vários oponentes bem fortes. O Carlsen está com as peças brancas e na época ele já tinha rating 2.698, Karjakin de negras com rating 2.672, há 10 anos atrás. Ou seja, dois jogadores aí que não estão na faixa de rating dos 2.700. Magnus Carlsen deu início à partida com E4 e o Sergei Karjakin simplesmente responde com C5, a defesa siciliana. A gente vai para uma das variantes abertas, né? Vai para a siciliana aberta. Após as trocas, cavalo F6, cavalo C3, A6, chega na variante Najdorf, onde aqui o Magnus decide ir para umas linhas um pouco menos usuais, com bispo E3. E aí, quem sabe, depois um dama e preparando o rock na da dama, quem sabe, né? Enfim, seguiu E5 logo, né? Não E6, por exemplo, que às vezes são lances mais comuns. E5, atacando logo o centro. O cavalo volta para F3. Quem sabe deve estar aí para complicações táticas, né? Inclusive. Seguiu bispo E7. Bispo C4. E aí a gente já começa a ver o desenrolar aqui. Magnus tenta vir para o controle mesmo da casa D5. Ok? Que a gente vai perceber depois que é simplesmente onde vai ocorrer a luta. Toda a luta no jogo vai se resumir aqui ao redor da casa D5. Seguiu rock, bispo E6. Agora, óbvio, não é bom trocar bispos por causa, né, do controle da casa D5, por enquanto. Magnus volta para B3. E agora não é interessante as negras tomarem, porque o peão de A2 toma, né, o bispo branco, e aí simplesmente abre para a torre. Enfim, as brancas têm uma posição bem sólida nesse caso. Seguiu, portanto, cavalo C6, desenvolvendo, dama E2, cavalo A5, já colocando aqui pressão no bispo. Seguiu torre de F D1, já ameaçando, por exemplo, olhando para o peão atrasado aqui em D6, né? Com a ameaça, por exemplo, de o cavalo tomar o peão em E5, uma vez que o peão de D6 está cravado aqui na linha da dama. Se, portanto, o cavalo toma o bispo. E aqui é interessante que a primeira coisa que vem na cabeça não é com o peão de A, né, para abrir para a torre. Porém, o Magnus decidiu tomar com o peão C, né? C toma B3. Seguiu dama E8 saindo da cravada. Cavalo E1. Aqui o cavalo vai simplesmente começar uma jornada para D5. Então provavelmente aí vai levar uns 3 lances para chegar até lá. E aqui o Karjakin tenta não ficar atrás. Simplesmente joga cavalo G4 com uma opção bem agressiva. E aí após cavalo C2, por exemplo, não é interessante tomar agora, né? Cavalo toma E3. Cavalo toma E3 por causa que o controle da casa D5 é totalmente das brancas. Portanto, seguiu aqui uma tentativa do Karjakin de simplesmente gerar contra-jogo, deixar aqui as brancas, que o jogo vire simplesmente um jogo de um lado só, né? Onde só as brancas dominam. Que foi simplesmente F5, já querendo aí quebrar o centro. Seguir F3 apoiando o peão. Cavalo toma o bispo em E3, cavalo toma em E3. E aqui, tudo bem, é fácil dizer que as brancas têm o controle de D5,
Mas o que, assim, o que isso realmente está implicando aqui no jogo? Por exemplo, após F-Tom E4, não seguiu F-Tom E4, por exemplo, para colocar o peão, o cavalo em D5 imediato, por causa de dama C6, cavalo em D5, bispo D8, por exemplo, as negras estão perfeitamente bem nessa posição. Portanto, seguiu aqui, cavalo toma o peão em E4 logo, torre D8, cavalo D5, de todo jeito colocando o cavalo no centro. E agora não é legal, por exemplo, trocar o bispo de casas claras, porque é teoricamente o bispo bom, né? Esse aqui é o que está atrás da cadeia de peões, por exemplo, e está simplesmente na defesa desse peão aqui. Portanto, seguiu dama F7, dama D3, a batalha aqui sobre D5, né? A pressão de ambos os lados na casa D5, como eu mencionei. Seguiu o bispo toma D5, dama toma D5, simplificações agora. E agora simplesmente rei F7, tentando simplesmente liberar a posição, trazendo o rei para E6, como a gente vai ver. Por exemplo, torre de AD1, rei E6, e simplesmente o peão atrasado agora está defendido pelo rei em E6. E você olha a estrutura de peões na ala da dama das brancas, não parece tão boa. Por exemplo, se o peão tivesse em C3, poderia seguir simplesmente C4, seguido de B4, quem sabe, né? Aí seguido de B4 e um posterior C5, quem sabe, atacando o peão. Mas enfim, seguiu B4 das brancas, torre C8, um bom lance, muito interessante, uma tática bem legal aí. Por exemplo, se cavalo toma em D6 agora, simplesmente torre de CD8, e a pressão aqui nesse cavalo é enorme, então as negras vão ganhar material. Por isso que seguiu aqui simplesmente B5, torre C2, as negras simplesmente trazem sua torre para a sétima fila, consolidando uma posição muito interessante. E aí agora, por exemplo, mais uma vez, cavalo não toma, porque as negras ainda ficam com uma posição muito boa após torre B8, por exemplo, torre toma E5, rei toma torre, cavalo F7, e após as trocas aí, a toma B5, a posição é bem tranquila para as negras, ok? Então por isso seguir aqui, B toma A6, B toma 6, torre A5, atacando o peão, torre B8, muito interessante, entregando o peão para simplesmente dobrar na sétima, B3, torre B6, defendendo ambos os peões, rei F1, trazendo o rei para o jogo, torre BC6, muito interessante agora, planejando inclusive trocar, por exemplo, um par de torres, para quem sabe aí mais para frente jogar D5, liberar, né, o bispo. Seguiu H3, H5, torre D3, G5. E aí agora, por exemplo, o Carlsen simplesmente resolveu entregar, tudo bem, entregar o par de torres e tal. Se ela já fizesse isso, provavelmente as negras seguiriam com torre C1 cheque, e aí depois H4, simplesmente bloqueando os peões brancos na ala do rei, então talvez não fosse muito bom. Seguiu a troca de torres, e aí D5, né, o lance libertador, abrindo para o bispo. Torre A4, saindo aí de um possível ataque do bispo, né? A5, muito interessante agora, como eu falei, não vale torre tome A5 por causa de bispo B4. Então, seguiu simplesmente aqui rei E2, o bispo agora vem para a diagonal A7 G1, que onde ele vai ficar muito forte. Seguiu rei D3, torre C1, B4 após as trocas, torre G1, a torre já vem atacar os peões aqui na ala do rei, bem desconfortável para as brancas, por exemplo G4, torre G3, torre B8, E4 cheque, ocorreram aí simplificações, né? E as negras chegam no final bem superior após H tome G4, H tome G4, E tome F3 com um peão a mais, e elas vão fazer valer a vantagem agora, por exemplo, após torre 8 cheque, rei D6, torre F8, simplesmente torre tome A2, torre F5, rei E6, as negras ainda tem um peão a mais, D4, esses dois peões passados aqui são muito fortes e simplesmente vão decidir o jogo. Após torre F5, D3, um lance fantástico, por exemplo, se agora a torre tomar F3, torre A1 cheque após F2, D2, e esse avanço aqui é destruidor. Portanto, na partida seguiu rei E1,
E aí as negras, né? Kayakin fez um lance e o Magnus Carlsen abandonou. E o lance é simplesmente torre E2. Por exemplo, se agora o rei vir para F1, simplesmente D2 com esse avanço aqui é muito forte. E se o rei vier para D1, por exemplo, F2 também é uma ameaça muito forte. As brancas são praticamente forçadas a abandonar após torre E2. E aí, gostou desse primeiro jogo da gente? Bem, não se esqueça que esse jogo foi há 10 anos atrás, a galera tava muito mais nova, né? Hoje em dia os rates já estão muito mais altos. Enfim, eu espero trazer mais jogos aí pra vocês. Um forte abraço. Se você gostou, deixa um like aqui embaixo, eu aprecio demais. Se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Um abraço, até o próximo vídeo.